São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nós consagramos a Ti, Espírito Santo, os nossos ouvidos, a nossa atenção, o nosso coração nessa manhã. Vem, Espírito Santo, falar conosco. Vem, Espírito Santo, direcionar o nosso coração. Vem, Espírito Santo, nos dirigir segundo a Tua vontade nesse dia. Liberta-nos da cegueira, da surdez espiritual. Fala conosco, Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A passagem está em Lucas, capítulo 7, do 31 ao 35. A quem, pois, compararei os homens desta geração? Com quem são parecidos? São parecidos com crianças, sentadas nas praças, que gritam umas às outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos cantos de luto e não chorastes. Veio João Batista, que não come nem bebe vinho, e dizeis: tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: é um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. A sabedoria, porém, foi reconhecida justa por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, essa passagem mexe muito comigo, porque Jesus, ele estava comparando aquela geração a crianças birrentas, a crianças mimadas, que não se contentavam com nada. Olha, tocamos flauta, que era um instrumento na época, né, de animação, que era tocado geralmente nos casamentos, né? Não tinha tanto instrumento percursivo naquela época, então a flauta tinha essa característica de animar o casamento. Então tocamos flauta, uma música animada, e vocês não dançaram. Entoamos cânticos fúnebres, né? Cânticos de luto, e vocês não choraram. Ou seja, o que vocês querem? E depois, em outra tradução, se a gente for, tradução não, em outro evangelho, em Mateus, se eu não me engano, se você for ver a sequência dessa palavra, Jesus explica o porquê que ele está falando isso. Ele diz o seguinte: olha, veio João Batista, que é austero, que vive no deserto, que come gafanhotos e mel silvestres, que manda tudo, aquele pregador mais forte, né, que manda todo mundo para o inferno, e vocês disseram que ele tem um demônio. Tudo bem, agora vim eu, que bebo vinho, que vou aos casamentos, que sou mais leve em alguns sentidos, e vocês dizem que eu sou um comilão, um beberrão. O que vocês querem? João Batista era forte, é duro demais. Eu sou laxo demais. O que vocês querem? Jesus está comparando aquela geração a crianças mimadas. Você está entendendo? A crianças mimadas, que estão sempre insatisfeitas. Sempre insatisfeitas. É como quando você ouve certas coisas. Se a igreja fala o ensinamento de sempre, né, a doutrina, prega a palavra, ela é rígida demais. Se ela acolhe os pecadores, ela é muito frouxa. Se o padre prega com firmeza, ele é muito duro. Se o padre não prega com tanta firmeza, ele está fazendo vista grossa. Ou seja, o problema muitas vezes não está na mensagem, mas está no coração que não quer mudar. O problema não está no estilo da mensagem, mas está na dureza do coração. O que impede a pessoa de aceitar não é somente o estilo do pregador, mas é o orgulho, a vaidade, o fechamento do coração à verdade, né? Jesus está criticando, sabe, esse fechamento de coração. Jesus está criticando essa insatisfação constante. E você sabe que, olha, os filhos da sabedoria, que Jesus disse aqui, são aqueles que têm o coração humilde, para reconhecer Deus falando, independente do estilo do pregador, independente do estilo do mensageiro. É claro que a gente tem pessoas com as quais a gente se identifica mais, né? Tem pessoas que são de um emocionalismo excessivo, então ela gosta daquele pregador mais açucarado. Tem pessoas que tudo é pancada, né? Ela ama quem fala que todo mundo vai para o inferno. Mas independente do mensageiro, o importante é a mensagem.
Porque muitas vezes se usa como desculpa o mensageiro, né? Eu julgo o mensageiro antes de ouvir a mensagem e eu não me converto. Eu estou como uma criança na praça, sempre insatisfeito, né? Você sabe que tem uma passagem da carta de Santiago, eu não vou ler, só estou citando, que ela diz o seguinte: vivei contentes com o que tendes. Viva contente com tudo. E a palavra contente, na Bíblia, né, no grego original, é a palavra autarkeia, ou autarkos, que poderia ser traduzido como um contentamento, uma capacidade de ser satisfeito com o que tem, uma satisfação e suficiência interior, independente das circunstâncias externas. Independente das circunstâncias externas, ter essa suficiência interior, essa satisfação interior. E diante dessa palavra, eu construí aqui um neologismo que me chamou muita atenção, porque veja bem, o que Jesus está criticando ali? Aquela bipolaridade espiritual. A bipolaridade espiritual, enquanto transtorno de humor, ela precisa ser tratada com remédio, etc. Mas a bipolaridade espiritual, ela tem que ser tratada com conversão, ela tem que ser tratada com humildade, ela tem que ser tratada com abertura do coração à verdade. O que é essa bipolaridade espiritual? É a pessoa que está sempre insatisfeita. Veja bem, às vezes você está vivendo coisas que você pediu a Deus. E você reclama na concretização daquilo que você pediu a Deus, pelos problemas que você está tendo, na concretização daquilo que você pediu a Deus. Então Jesus está te falando: mas você não pediu um casamento? Eu te dei. Eu não aguento mais esses filhos, eu não aguento mais esse marido, né? Eu não aguento mais essa situação. Eu lembro que eu era padre novo, já contei essa história várias vezes, né? Parece que Deus mandou de propósito, assim, só para me provocar, me formar, né? Lembro que eu estava atendendo, né? Chegou uma mulher, uns 40 anos, assim, reclamando, chorando, porque tinha filho, porque tinha marido, porque estava difícil. Ela acabou de sair, chegou uma outra parecida com ela, com a mesma idade, reclamando e chorando, porque não tinha filho, não tinha marido. Eu, padre novo, falei: rapaz, é mais difícil do que eu pensava ser padre, viu? Uma chora porque tem, outra chora porque não tem. O que eu vou falar para essas mulheres, né? Sabe, foi uma provocação de Deus. Mas é isso, às vezes a gente está chorando e reclamando por coisas que Deus nos deu, que a gente está vivendo. Que Ele nos deu, que faz parte da nossa vida, do nosso momento, né? Eu gosto sempre de repetir aquela frase: com novos níveis, né? Tem uma frase em inglês que diz: new levels, new devils. Novos níveis, novos demônios. Você foi promovido na sua empresa, você se tornou uma pessoa no seu ministério, vou dar o exemplo aqui dos meninos, de nós que estamos aqui, você se tornou uma pessoa mais conhecida, você tem filhos que você queria. Com essas novas realidades, vem novos desafios, vem novos demônios, né, usando a metáfora. Então, às vezes, a gente está naquilo que Deus nos pediu, a gente está bebendo daquilo que Deus nos pediu, a gente está no tempo da promessa e a gente começa a reclamar. E isso é muito sério, gente, muito sério. Por quê? É só você olhar para a Bíblia, né? O povo de Israel, eles levariam 40 dias, na verdade não era nem 40 dias, um pouco menos que 40 dias, para sair do Egito até Israel e conquistar a terra prometida. Mas eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Faz um estudo aprofundado que você vai ver. Reclamação, murmuração e insatisfação. As três realidades que fizeram aqueles homens e mulheres, muitos morreram no Egito, e a grande maioria, a minoria, que chegou, demorou 40 anos. Veja bem, uma coisa de 40 dias, você multiplicar para 40 anos por causa da reclamação, da murmuração e dessa bipolaridade espiritual. Toca a flauta, não está bom. Entoa cântico fúnebre, não está bom. Vem João Batista, não está bom. Vem Jesus, não está bom. Tem gente que é assim. Parece que a pessoa quer uma desculpa para não mudar de vida. Ela não quer um pregador adequado. Ela quer uma desculpa. Esse padre não está bom, porque ele é muito duro. O outro não está bom, porque é muito mole. O outro não está bom, porque é careca. O outro não está bom, porque é cabeludo. O outro não está bom, porque é baixinho. O outro não está bom, porque é muito alto. A pessoa que não quer mudar de vida, ela sempre vai ter uma desculpa para ser infeliz. E sempre vai ter uma desculpa para não se converter, né? Olha, os santos, gente, muitos mártires, né? Viviam, eu vejo assim, hoje a gente tem os livros, a Bíblia, eu estava estudando, preguei no Campamento Sorrindo para a Vida, inclusive, no sábado, eu estava estudando os padres do deserto, né? E a gente vê as Bíblias assim, a gente acha que todas as gerações tiveram Bíblia, não tinham. A Bíblia não existia como a gente tem hoje um livro, eram papiros, gente, em grego, em aramaico, e era difícil de se conservar, não tinha papel, né? A prensa, o papel foi inventado no formato que a gente tem moderno, livros no século XVI, né?
Então, os padres do deserto, eles ouviam uma vez na semana, na liturgia do domingo, o Evangelho. E eles guardavam a semana inteira, 1 ou 2 versículos, e ficavam repetindo na mente a semana inteira. Hoje nós temos cursos bíblicos na internet. Eu estou fazendo o projeto Bíblia em 1 ano, já falei várias vezes, estudando a Bíblia em 1 ano, a Bíblia inteira, no meu canal. Tem a Bíblia do dia a dia, com o Padre Jonas. Tem o programa Bíblia no meu dia a dia, né, que o Padre Roger apresenta pela TV Canção Nova. A gente está nadando e a gente ainda acha que é pouco. A gente tem tudo para crescer e aprender, tudo. Mas, às vezes, a gente fica nessa bipolaridade espiritual. O que é bipolaridade? É a pessoa que está em cima e está embaixo, está em cima e está embaixo, está em cima e está embaixo. Olha, isso é um pecado. Você sabia? Que a reclamação, gente, ela é um câncer espiritual. Já viu aquela frase? A gratidão gera milagres? O oposto também é verdadeiro. A gratidão gera milagres, mas a reclamação gera maldição. O povo no deserto, como eu falei, os 40 anos é exemplo disso. O povo ali, gente, Deus fazia a comida cair do céu. E eles falaram, nós estamos com nojo desse alimento miserável. Imagina, você não precisa nem trabalhar, rapaz. Todo dia cai para você lá num delivery, né, com o que você gosta de comer, ou com uma carne. É isso, em outras palavras, né? Num lugar inóspito, água saindo da rocha. Mas nada está bom. Para quem tem um olhar contaminado pela insatisfação, nada está bom. Para quem tem o coração contaminado pela reclamação, nunca nada vai estar bom. E a gente continua assim, não chorando quando tem que chorar, não dançando quando tem que dançar. A bipolaridade espiritual, essa constante insatisfação. A pessoa está sempre na defensiva. A pessoa está sempre na amargura, sempre, sabe, nunca está bom. E a reclamação, ela abre uma brecha direta para o inimigo. E faz a gente andar para trás. Faz a gente andar para trás. Padre, mas todo mundo reclama. É assim, olha, você não é, como sua mãe dizia na sua adolescência, a minha também, você não é todo mundo. E Deus nos chama a não nos misturar com o mundo, mas a nos destacar do mundo, agindo diferente. Tendo uma postura diferente, tudo bem, eu respeito o seu sofrimento, sabe? Eu respeito as suas lutas, eu não estou menosprezando a sua dor, mas eu quero te orientar, te impulsionar, te incentivar, te exortar a olhar além disso, a olhar o que Deus está fazendo. Gente, nesse ano, vamos ver quantas coisas Deus já não fez em nosso favor. Quantas coisas. Você sabe que uma das especialidades do inimigo é roubar a nossa celebração. O cristão, precisa ser alguém que celebra as pequenas coisas. Celebrar a oportunidade de estar vivo, celebrar a oportunidade de vir aqui, de ouvir essa música bonita que a Ana cantou, celebrar a possibilidade de estar ouvindo a palavra de Deus num país no qual a gente pode ouvir livremente a palavra de Deus, sendo que em muitos países não se pode. Celebrar o ar que você respira, a capacidade de levantar, de abrir os olhos, de enxergar, ou se não está enxergando, você tem outras habilidades, né? Celebrar os filhos que você tem. O filho dá trabalho, sim, mas tem muita mulher, homem, que queria ter filho e não tem. Eu que o diga como padre, como eu escuto isso. Meu Deus. Está muito difícil esse marido, mas tem muitas mulheres que fariam de tudo para ter o seu marido. Com todos os defeitos que ele tem, que estão sozinhas, ou vice-versa, ter a sua esposa, né, homem. Claro, as pessoas têm defeito, a gente sabe. Só que nós temos que escolher o que a gente vai olhar. Não estou sendo demagógico, eu sei que tem problemas, eu sei que tem defeitos, eu sei que tem dificuldades, mas a gente tem que escolher o que eu vou olhar hoje, nesse dia. O que eu quero enxergar, né? E você sabe que eu vivi uma experiência muito legal quando eu era padre novo, que me faz lembrar muito, me fez muito refletir sobre essa palavra. Eu era um padre de uns 4 meses, 5 meses de padre, cheguei na missão de São Paulo. Aí me chamaram, eu era o responsável da missão de São Paulo, e me chamaram para pregar um encontro numa casa da Canção Nova, no Nordeste. Eu não me recordo se foi Aracaju, onde foi. E eu, padre jovenzinho, cheguei lá, estava lotado de gente, lotado. E a gente sabe que onde tem multidão tem confusão, né? Um calor, gente, o povo foi, a senhora puxou minha blusa, quase rasgou minha camiseta camisa de clésima, né, de padre e tal. E eu não era acostumado a pregar, o povo do Nordeste é animado, né, fervoroso, né? E eu cresci no Sul, o povo fica a 1 metro de você e fala, posso chegar? Eu falo, pode. Puxou minha camisa, claro, eu amo o povo de lá, mas eu era padre novo. E foi uma experiência diferente, né?
Tal, aí chegou, acabou o retiro, eu arrebentado. Eu cheguei no quarto onde eu estava, falei, ai Jesus, o que é isso? Que encontro difícil. Né? Não, reclamei. Outra semana eu tinha um outro encontro para pregar. Cheguei lá, gente, não tinha 80 pessoas. E eu fiquei triste, assim, fui falar com Deus, porque a gente é assim, né? Falei, Senhor, mas onde já se viu? Me preparei, pregação, estudei, não sei o quê. E o Senhor não mandou ninguém. Ele falou para mim, você não reclamou? Não reclamou do encontro anterior? Depois daquele dia, ó, nunca mais reclamei. Pode ter 300 mil pessoas, estou feliz. Ué, se não tem pessoas, a gente reclama. Se tem, quer dizer que está sendo bem sucedida a missão, não é? As pessoas estão buscando te ouvir. É claro que vai ter confusão. Onde tem multidão, né, tem confusão. Então, depois daquele dia foi um aprendizado. Foi graças a Deus que Deus já me deu a lição nos 5 primeiros meses de sacerdote. Nunca mais reclamei. Nunca mais. Pode estar calor, pode ter tanto de gente que for. Que bom, porque senão eu ia viver essa bipolaridade espiritual, essa infantilidade. Se tem muita gente, eu reclamo, porque tem gente. Se não tem ninguém, eu fico triste porque o povo não foi. Ué, mas o que você quer? Se você quer não ter sucesso, eficácia no que você faz, você vai pagar um preço. Se você quer ter eficácia no que você faz, você vai pagar um preço. Mas qual o preço que você quer pagar? Mais uma vez eu digo, com todo o respeito aos sofrimentos do seu matrimônio, da sua vida, talvez você está reclamando muito. Mas veja bem, você não queria casar? Você não pediu a Deus essa graça? Ou, no meu caso, não queria ser sacerdote? Hoje eu não vou celebrar a missa, eu não quero acampamento, aí vai vir muita gente, eu vou ficar em casa jogando videogame. Não dá, meu amigo, eu sou padre. A gente tem que ser homem e mulher de verdade para catar o touro pelo chifre, para assumir. Eu assumi a minha vocação, você assumir o seu matrimônio, a sua casa, os seus filhos, essa louça cheia de pia. Até quando, mulher? Pelo amor de Deus, tem barata andando lá. Né? Reage. É isso que eu falei, justamente, essa louça cheia de pia. Né? Essa pia cheia de louça. Só para ver se quem está acordado. É. Mas você me entendeu, independente da ordem dos fatores, não altera o produto, né, o resultado. Essa louça cheia de pia, né? Mas a sua vida, essa pia cheia de louça, essa sua casa que está bagunçada, eu não aguento mais corrigir os meus filhos. Olha, você assuma os seus filhos. Essa fase vai passar, vão vir outras. Seus filhos não vão ser adolescentes para sempre. Que bom ouvir isso, né, padre? Pode acreditar, né? Não vão, os seus filhos não vão ser adolescentes para sempre. Você vai estar em outra fase daqui a pouco tempo. As coisas passam. Então, mais uma vez eu digo, isso é um pecado contra a providência de Deus, porque muitas vezes a gente está reclamando por aquilo que a gente pediu e Deus nos deu. Imagina que pecado contra a providência. Imagina lá aquele povo do Egito. Foram 400 anos. Quantas gerações não rezaram pedindo a libertação da escravidão? Você já parou para pensar nisso? Eles tinham uma promessa. Eles eram o povo de Deus. Quantas gerações, talvez aquela geração que foi para o deserto, quantas vezes não pediram, Senhor, se lembra de nós? O que Deus disse a Moisés, quando Deus chamou Moisés na sarça ardente? Eu ouvi a oração do meu povo. Então, veja bem, o povo estava rezando para Deus libertá-los. Só que a libertação, no processo de libertação, existe também um desassossego, existe também uma renúncia, existe um esforço, existe um sair da zona de conforto. Crescer dói. Em tudo que você for fazer, se você for crescer na sua personalidade, nos seus dons, no seu ministério, no seu trabalho, crescer dói. Fisicamente, né? Eu me recordo, na minha adolescência, eu cresci muito rápido, tive a dor do crescimento, que minha mãe me levou ao médico, o médico disse, olha, é a dor do crescimento, são os ossos em expansão, né? Então, crescer dói. Só que, às vezes, a gente luta tanto como aquele povo de Israel. Deus disse a Moisés, né? Eu ouvi a oração do povo, o povo está clamando. E a hora que Deus faz, não é isso que eu queria. Meu amigo, a gente tem que parar de ser insatisfeito. Mais uma vez eu digo, isso é uma brecha para a ação direta do inimigo. Essa bipolaridade espiritual, nada está bom, sabe? A gente perde a celebração. Claro, tem problemas, tem dificuldades, mas a gente tem que não deixar o inimigo e as circunstâncias roubarem de nós a celebração, sabe? O que distingue um cristão de outras pessoas, né, que não têm a nossa fé, é justamente que nós somos um povo de louvor, nós somos um povo de celebração, e nós temos que celebrar a ação de Deus na nossa vida todos os dias.
Celebrar, a palavra é essa. Porque Deus, Ele está agindo na sua vida. Nos momentos de júbilo, de alegria, sim, mas também nos momentos difíceis. Deus está agindo sempre. Mesmo que você tenha perdido um ente querido, nessa semana eu perdi uma tia querida, inclusive um abraço ao meu tio Luiz, a Juliana, toda a família, minhas condolências, pela a partida da tia Luísa. Mas, mesmo diante de uma situação como essa, Deus não deixa de amparar você, de cuidar de você, sabe? Por mais que você esteja vivendo uma situação difícil, se não fosse a providência, o cuidado de Deus, essa situação seria pior. Tenha certeza. Essa situação seria pior. Então, o cristão precisa ser uma pessoa de celebração. Celebrar cada coisa que você está vivendo. Celebrar o que você aprende em cada perda, em cada término de relacionamento, de alguma coisa. Você também aprendeu. Não é só quando a vida sorri que a gente está aprendendo e que a gente está crescendo. Sobretudo nos momentos mais difíceis, sabe? Aí a gente cresce mais, a gente aprende mais. Nós precisamos nos decidir a ser pessoas de louvor, sabe? Pessoas que agradecem pelas pequenas coisas. Você sabe que com o advento da tecnologia, a gente está perdendo, eu dizia isso na missa que eu celebrei na terça lá em São Paulo, a gente está perdendo a capacidade de contemplar. E há uma grande ligação entre contemplação e louvor, né? Por quê? O louvor, ele é consequência dessa percepção espiritual e humana do que está acontecendo, né? Nós estamos perdendo a habilidade de contemplar. E se você contempla, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito do clima como está agora. Mais fresco aqui em Cachoeira Paulista, choveu. Você vai percebendo, para mim esse clima é maravilhoso. Eu sei que o sol às vezes faz falta, né? Mas hoje está meio nublado. Mas eu gosto desse clima. Eu acordei cedo olhando, tentando sair de casa, não olhando no celular, graças a Deus. Eu olhei para cima, falei, nossa, que gostoso que está o dia, né? Está fresquinho. A gente não contempla, às vezes, a beleza que está ao nosso redor, né? A beleza do sol. O Brasil, a gente reclama de sol, né? Eu fui a um país o ano passado, no qual no mês de dezembro, o mês todo, eles têm 12 horas de sol, no mês todo de dezembro. E o habitante lá do país me dizendo que muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas se matam, porque o sol é importantíssimo, né? A gente tem sol em abundância no Brasil. Quantas vezes você já agradeceu pelo sol que você tem? Tudo bem, tá fritando aí o seu cérebro de vez em quando, mas a beleza que é de ser um país tropical. Os países, a gente acha muito bonitinho, né? O brasileiro gosta muito de neve, até eu sei ficar na neve, né? Lembra uma vez que eu fiquei um mês e 10 dias num país que estava com neve, nossa, inflamou o ouvido e não sarava, só sarou quando eu voltei para o Brasil, voltei para o calor, né? Nossa. É muito bonitinho de você tirar uma foto e voltar, mas viver sem sol na neve não é nada bonitinho. Quem está assistindo e mora em outros países pode dizer. A gente tem um sol maravilhoso. Quantas vezes você já agradeceu pelo sol? Quantas vezes você já agradeceu pelo verde, pela natureza, pelo mar? Quantas vezes você agradeceu pelo padre da sua paróquia, pelo pastor da sua igreja, que é alguém que dedica a vida para te servir e te evangelizar? O padre é alguém que dedica toda a vida, toda a capacidade para servir você. O pastor também dedica-se para te servir. Quantas vezes você agradeceu? Quantas vezes você agradeceu por esse filho? Mais uma vez eu digo, isso não é expressão retórica. Eu tenho recebido tanta mensagem, eu acho que os irmãos também compartilham isso, de pessoas, de mulheres tentando engravidar, homens, e não conseguem, sabe? E às vezes a pessoa com um filho saudável, reclamando, amaldiçoando. Eu sei que não é fácil, mas assume a sua vida, assume a sua vocação. Mais uma vez eu digo, seja homem e mulher de verdade. Eu como padre, eu preciso ser. Você como esposa, como mãe, como pai, precisa ser. Mesmo diante das intempéries, não deixe você viver, não se permita viver nesse modo insatisfação, não é? Isso é muito ruim. E além de tudo, viver na insatisfação e na reclamação nos adoece também, sabe? Isso vai nos adoecendo. Vai adoecendo a nossa visão, as nossas emoções, né? E você sabe que quanto mais você olha para o que você não tem, mais você perde o que você tem. Quanto mais você aguça a percepção do que te falta, menos você celebra aquilo que Deus já te deu, né? Quanto mais você olha o que você não tem, mais você vai perdendo o que você tem. Eu sei que na sua, na minha, na nossa vida, podem existir
Muitos desafios hoje, muitas dificuldades, mas celebre. Celebre o pouco ou celebre o muito. Celebre o alimento que você tem. Eu ouvi aqui a Patrícia dizendo da mulher, né, o testemunho, da mulher que não tinha um pão para tomar café. Eu fiquei assim, impactado, né, porque eu hoje comi acho que 3 fatias de pão antes de vir para cá. Eu tive pão para comer, né? E ouvindo essa pessoa, eu falei, nossa, será que eu agradeci? Será que de fato eu estou celebrando isso que Deus me dá, né? Quantas pessoas que rezam por anos para ter um dia como a sua vida é, para viver um dia com aquilo que você tem, sabe? E às vezes a gente reclamando. Isso é um pecado que clama aos céus. E também tem uma outra dimensão da reclamação. Pega um pouco mais de água para mim, Gil, por gentileza. Tem uma outra dimensão da reclamação, que às vezes também a gente reclama por coisas que são problemas que nós causamos, né? Problemas que nós causamos. Por exemplo, a pessoa que reclama de não ter dinheiro, mas não está disposta a gastar menos, a deixar de comprar coisa supérflua, né? É uma reclamação infundada. A pessoa que reclama porque está ganhando uns quilinhos, mas não tem disposição de comer menos tranqueira, sabe? Não adianta reclamar daquilo que você está vivendo se você não tem disposição de mudar o comportamento. Sabe, nós não podemos ser crianças mimadas e birrentas. Não podemos, gente. E me perdoe a sinceridade. Tem muita gente que passa a vida inteira vivendo como uma criança mimada e birrenta. A vida inteira. A pessoa é adulta, mas ela continua com o mecanismo da birra. Continua com o mecanismo do agir como mimado. Tem tudo e nada está bom. E mais uma vez, voltando para a questão espiritual. Nada está bom, pregador nenhum está bom, né? Tem pessoas que têm uma preguiça moral, ou seja, uma preguiça de mudar, que elas querem uma desculpa. Olha, eu não gosto daquele pregador, como eu disse, eu não gosto daquele padre, então eu não vou mais à igreja porque o padre deu contra-testemunho. Na verdade, o problema não é nem o padre dar contra-testemunho. Os padres são seres humanos e, infelizmente, às vezes erram, né? O problema é que a pessoa ela não quer ir, ela está buscando uma desculpa. E quando tiver alguém que é uma justificativa para ela não mudar de vida, essa pessoa vai servir. Para ela não ir à igreja, para ela não mudar de vida, para ela não se tornar uma pessoa melhor, né? Sabe? Então, mais uma vez eu digo, o problema não está na mensagem. O problema está no coração que não quer mudar, né? O problema é quem não tem abertura de coração, docilidade, humildade, que não reconhece Deus falando, né? A gente tem que ter humildade para reconhecer a mensagem dos profetas, sabia? E entender que Deus levanta profetas para todos os públicos, né? Eu fico vendo assim no Brasil, gente, como nós somos abençoados, né? Quem gosta do estilo João Batista tem um monte. Quem gosta do estilo Jesus tem um monte. Quem gosta do estilo Pedro, não tem desculpa para eu e você não mudarmos de vida, né? Pregadores, eu estou dizendo assim, profetas, graças a Deus, é um país abençoadíssimo. Nós temos coisas em português que nós não temos nas línguas mais faladas do mundo, no sentido de espiritualidade, eventos, as dinâmicas, as lives, né, da Quaresma de São Miguel. Eu estou fazendo, o Frei está fazendo, tanta gente está fazendo. Quantas bênçãos. E às vezes a gente está arranjando desculpa, né? O que é isso? É fruto de um coração indócil. É fruto de um coração que não se dobra para receber a palavra, para acolher a palavra, tal como ela é, sabe? Então, hoje, façamos esse propósito de não agir como crianças birrentas. Hoje, façamos esse propósito de viver sem reclamação, de agradecer pelas coisas pequenas. Eu quero fazer um exercício aqui com você. Eu quero que você pense, nós estamos hoje na quinta-feira, em 5 motivos pelos quais você pode e deve agradecer a Deus. Coisas que aconteceram nessa semana. Pensa agora, 5 motivos. Coisas pelas quais você pode agradecer, que aconteceram nessa semana. E não busque motivos assim ultra sobrenaturais. Coisas pequenas, um alimento que você pôde ter, um elogio que você recebeu, um aprendizado que você teve através de uma crítica, que às vezes a crítica também te ensina muito, né? Pense agora em 5
5. E os meus irmãos se preparem, talvez eu pergunte, hein? Aqui. Estou pensando. A Val fechou até o olho, isso mesmo. Já estou no quarto. Que bom, tá no quarto. Achei que estava na sala. As brincadeiras sem graça, né? Só para você rir um pouco aí. Mas, enfim, 5 coisas. E você sabia que o louvor, esses dias eu li, eu não lembro se foi Santo Agostinho que falava, ou se foi Santo Isidoro, que o louvor, ele precisa ser um estilo de vida. O louvor não pode ser uma oração, um momento que eu tiro para rezar. Ele tem que ser um estilo de vida. Um estilo de vida. Por exemplo, eu enxergo o mundo com olhos de louvor, ou seja, eu enxergo a partir do que Deus está fazendo, não a partir das minhas expectativas frustradas, porque até na sua expectativa frustrada tem uma bênção que você não viu, sabia? Até no não que Deus te deu tem uma bênção que você não viu. Por exemplo, o não é proteção, né? O não de Deus é uma proteção, é um livramento quando algo te diz não. O sim é uma bênção, o sim de Deus é uma bênção. O não protege de Deus, né? O sim de Deus abençoa. O espere de Deus prepara você para aquilo que você vai receber, né? Então, até nesse tempo de carestia, de luta, sabe? Seja grato, tenha um coração grato, porque, de fato, a gratidão gera milagres. E a gratidão modifica o jeito como a gente percebe. Esses dias eu estava preparando o programa para Ser Feliz, que eu apresento nas terças à noite, e o tema era mais ou menos afim com a gratidão também e tal. E eu fui fazer uma caminhada ali no centro de evangelização, é maravilhoso. A Canção Nova, nós vivemos num lugar lindo, né? E durante a semana é bem despovoado, não tem pouca gente. E eu fiz a experiência de aplicar o conteúdo que eu ia pregar, né? Eu gosto muito de me usar como laboratório. E eu tirei 10 minutos andando ali, caminhando, para fazer uma oração de louvor nominal. Eu gosto de rezar ouvindo a minha voz, sabe? Parece que o meu cérebro vai processando melhor. E eu, por 10 minutos, fui agradecendo por coisas que aconteceram nesse ano. Você sabe que eu estava meio cansado. A gente faz muita coisa na Canção Nova, graças a Deus. Até meio desanimado por tantos compromissos. Desanimado, assim, pelo cansaço. Depois dessa oração, me veio um ânimo, uma alegria. E eu vi que eu já estava, percebi ali, né? Que eu estou num tempo de colheita. Que eu estou colhendo fruto de orações que eu fiz há 10, 20 anos atrás, que estão acontecendo. E às vezes eu nem percebia na correria, né? E ali naquela oração de louvor, ela ativou a graça de Deus em mim, vou usar essa metáfora, né? Ativou ali uma alegria que eu nem sabia que poderia estar dentro do meu coração. Então pratique o louvor, que seja um estilo de vida, não sejamos crianças birrentas, que tocam, a flauta é tocada, a gente não dança, né? O cântico fúnebre é entoado e a gente não chora.